paranoico, isolado de todos, agora sem um senso real de proporções e da realidade que o cerca. Há quem o tenha definido também como ferido no orgulho ou vítima da doença de Parkinson ou de alguma outra patologia. Com certeza, Adolf Hitler, em seus últimos dias de vida, os últimos 10 dias passados no Führerbunker, escavado sob o pátio do chanceler do Reich, passou-os em angústia, sofrendo de surtos repentinos que gelaram o sangue de seus colaboradores, seus generais, secretárias, todo o pessoal do bunker, mas também momentos de inimaginável ternura com Eva Braun. E não só. Esta é a história dos últimos 10 dias do homem que pensou em dominar o mundo e que, ao invés disso, queria enterrar o mundo, o seu mundo, junto com ele em loucura lúcida. Das proporções da realidade do céu. Há quem o tenha definido também como ferido no orgulho ou vítima da doença de Parkinson ou de alguma outra patologia. Adolf Hitler entra no Führerbunker de Berlim em 16 de janeiro de 1945. A guerra ainda está amplamente em curso, mas já está claro para todos que a Alemanha está destinada a perder. Além disso, no leste, o Exército Vermelho rompeu as linhas, ocupou quase toda a Polônia e está prestes a cruzar as fronteiras alemãs de 1939. E está às portas de Kustrin e Cottbus. Portanto, as forças soviéticas estão nas cidades fronteiriças com a antiga Polônia, que já não existia há vários anos. A oeste, o impulso da ofensiva das Ardenas, o último golpe, pelo menos na frente ocidental, se esgotou. Esgotou por falta de combustível, falta de meios e pela reação. Vêm os ingleses, os franceses, os canadenses, do sul na frente italiana. Os exércitos alemães estão em constante retirada e se preparam para retornar ao norte, pressionados tanto pelos partisãs quanto pelos exércitos aliados. Em suma, a Alemanha está em retirada praticamente em todas as frentes, tem dificuldade até mesmo em manter as fronteiras originais do Reich, mantendo zonas de controle relativamente tranquilas, apenas na Noruega e na Dinamarca, ocupadas em 1940. No entanto, Hitler ainda está convencido de que vai vencer, e de vários lugares começa a surgir a suspeita de que ele é, no fundo, vítima de sua própria loucura. Uma loucura megalomaníaca que deveria levar a Alemanha a ser a dominadora do mundo, de todo o planeta Terra, com pontos que Hitler compartilhou por anos, as ideias de reestruturação de Berlim como a capital mundial do Reich. Mas é um sonho que está se quebrando. Apenas Hitler não está percebendo, preso em sua loucura. É uma loucura que o leva, ao longo das semanas, a colocar no papel divisões armadas que não existem mais. Ou melhor, existem no papel, mas, na realidade, essas unidades militares foram reduzidas a quase nada, ou já foram varridas, ou se renderam aos soviéticos ou aos aliados que estão avançando a uma velocidade cada vez maior. Hitler, no entanto, está convencido de que algo vai acontecer, que um milagre salvará o Reich, que haverá uma maneira de subverter o curso da guerra. Uma guerra que, até pouco mais de 2 anos antes, o eixo parecia capaz de vencer, pelo menos até a derrota em Stalingrado, no final de janeiro de 1943. A derrota em El Alamein, no início de novembro de 1942. Em suma, esses pontos de virada do conflito que fizeram a balança pender claramente a favor das forças aliadas e contra o Reich milenar. Desde 16 de janeiro de 1945, Hitler está trancado no bunker. Circula entre os altos oficiais do Oberkommando der Wehrmacht uma piada um pouco pesada naquele período. Dizia-se que Hitler se mudou para Berlim porque, no final das contas, com os inimigos avançando rapidamente, seria mais conveniente mover as tropas com o metrô de Berlim do que com meios muito mais dispendiosos. Essa piada que não faz ninguém rir, mas arranca alguns sorrisos amargos. No final das contas, não é tão distante da verdade. Depois, eles lançam mais pontes construídas pelos engenheiros, sempre sobre o Reno, para transportar suas tropas para o outro lado e começam a se espalhar.
se espalham um pouco por toda parte, na Baviera, na Saxônia, em Hesse. O Exército Vermelho pressiona cada vez mais à direita. Em março, também falha a última ofensiva da Wehrmacht, a Operação Girassóis, que deveria permitir à Wehrmacht recuperar o controle dos poços de petróleo húngaros perto do lago Balaton. Nada a fazer. Também nesse caso, nada feito, e sem o petróleo, sem a gasolina, os Panzer estão parados. Hitler, aliás, há algumas semanas, convocou para as armas tanto os ultra-sessentões enquadrados no Volkssturm, a milícia territorial, quanto os muito jovens, os meninos da Hitlerjugend, da juventude hitleriana. Meninos, adolescentes que são vestidos com um uniforme, recebem um Schmeisser ou um Panzerfaust e são ordenados a combater os soviéticos até a morte. Já porque, além de toda a retórica, atrás das equipes do Volkssturm ou da Hitlerjugend, ainda rondam as Waffen-SS que capturam os recalcitrantes ao recrutamento, julgam de maneira sumária os possíveis desertores e os enforcam em postes com placas. Placas que são eloquentes. Sou um traidor da pátria. Recusei-me a lutar. Ou enforcam as mães que tentam esconder os filhos do recrutamento. Nesse caso, a placa é ainda mais ultrajante. Escondi meus filhos do dever da pátria. Isso é o que se lê nas placas penduradas no pescoço das mulheres, que são enforcadas nos postes. É uma verdadeira barbárie. Por outro lado, Hitler já entendeu que não quer deixar nada para trás. Talvez ele esteja ciente de sua loucura, ou talvez tenha enlouquecido completamente, mas ele aprendeu uma lição com a Rússia. Terra arrasada, ele não quer deixar absolutamente nada para trás. Tudo terá que ser destruído, começando pelas fábricas. É uma das primeiras ordens que ele dá: destruir. Albert Speer tem uma ordem precisa: destruir tudo o que pode explodir. Nada deve cair nas mãos dos aliados e muito menos dos soviéticos, que são ainda mais temidos. Na verdade, Speer tentará salvar o que puder, evitando também ser preso e acabar na forca ou fuzilado. No dia 20 de abril de 1945, Hitler comemora seu último aniversário no Führerbunker. Com ele estão alguns outros oficiais. Está Eva Braun, a sua amante e companheira que em alguns dias se tornará sua esposa por algumas horas. Está lá o ministro da propaganda, Joseph Goebbels, com a esposa e os filhos. Todos estão lá. Na verdade, nem todos estão lá. 2 personagens-chave do Reich estão faltando. Um é Hermann Göring, o Marechal do Reich, o criador da Luftwaffe, o ex-aviador herói da Grande Guerra, que preferiu, antes que Berlim fosse cercada pelos soviéticos, fugir para o sul, para Berchtesgaden, sempre considerada uma fortaleza inexpugnável, ou pelo menos um local mais tranquilo, mais distante do barulho da guerra. O outro grande ausente, um pouco surpreendentemente, é Heinrich Himmler, o Reichsführer das SS, a eminência parda do regime. Himmler, nesses dias, se encontra entre Hamburgo e Lübeck. Ele tem algumas missões diplomáticas em andamento, mas falaremos sobre isso em breve. Göring, enquanto isso, começa a delinear o futuro de Berchtesgaden. Ele entendeu há algum tempo que Hitler quer morrer. E morrer lá em Berlim. Ele não quer ser capturado e então, Göring, que há vários anos é o golfinho de Hitler depois que ele fugiu, voou para a Escócia e foi capturado pelos aliados. Göring sabe que é o legítimo sucessor de Hitler em qualquer caso. E então, no dia 22 de abril, ele envia um telegrama para o Führerbunker. Um telegrama escrito em tons decididamente conciliatórios, diríamos diplomáticos, no qual Göring pede a Hitler para confirmar que ele está autorizado a sucedê-lo como presidente e chanceler do Reich, especialmente se a situação piorar, as coisas derem errado, ou seja, se Hitler morrer. Além disso, Göring acrescenta que se até às 22 horas do dia seguinte não receber nenhuma comunicação, ele assumirá que pode assumir as rédeas do Reich por uma espécie de consentimento tácito. O que Göring não pode saber é que, além dos surtos de Raditer, há um sussurrador um tanto maléfico no ouvido do ditador. É Martin Bormann, o presidente do partido e da chancelaria, que sempre foi seu adversário político. Quando chega aquele telegrama, Bormann sussurra no ouvido de Hitler. Sussurra que Göring é um traidor. Göring está tentando tomar o lugar de Hitler antes mesmo que Hitler tenha feito algo ou que esteja morto.
Como traidor, ele deve ser preso e executado. Aqui ocorre o primeiro grande desabafo de Hitler. Um desabafo de raiva de uma boa meia hora, com gritos que podem ser ouvidos em todos os cômodos do Führerbücher. Foi emitida uma ordem que chega imediatamente ao destacamento do SS Berchtesgaden para prender o Marechal do Reich, mantê-lo sob custódia e, posteriormente, enviá-lo a Berlim para um julgamento que deveria terminar com a sentença de morte. Göring é realmente preso, mas as SS o mantêm sob custódia, sem saber como se mover de Berchtesgaden, e após alguns dias, com a notícia da morte de Hitler, eles o libertarão. No dia seguinte, 23 de abril, outro duro golpe. Desta vez, é a vez de Himmler. Himmler, de fato, como mencionado, tinha um compromisso em Lübeck. Com quem? Com o representante do Congresso Judaico Mundial e com o conde sueco Folke Bernadotte. Ambos estão tentando negociar com Himmler a libertação dos prisioneiros dos campos de concentração. É um gesto humanitário. Ambos pedem a Himmler para interceder junto à SS para que os massacres terminem imediatamente e todos os prisioneiros sejam levados em segurança para a Suíça ou Suécia, nas nações neutras. Himmler parece ganhar tempo, se declara disponível, concorda, mas ainda pede alguns dias para conseguir organizar tudo e também joga sujo porque, na verdade, Himmler sabe muito bem que os campos não podem ser libertados. Ele mesmo, já há algumas semanas, ordenou as marchas da morte, aquelas longas marchas nas florestas, algumas ainda cobertas de neve, dos sobreviventes dos campos, sem água, sem comida, vigiados de perto pelos guardas com a Totenkopf em bandas no boné, para novos destinos. São marchas que poucos sobrevivem. Himmler, portanto, promete algo que não pode cumprir. Mas fez mal às suas contas, porque a notícia das suas conversas com o conde Bernadotte chega aos aliados que comunicam a notícia dessas negociações. Quando Hitler descobre, outro acesso de raiva, gritos, e agora até o fiel Heinrich, referindo-se justamente que não bastava a traição de Göring, Himmler também lhe havia virado as costas. Himmler também recebe a mesma ordem de prisão imediata, porém não é executada devido ao caos total na Alemanha, sem possibilidades de cumpri-la. De enviar Um pelotão de polícia militar para detê-lo e levá-lo a Berlim. Além disso, Berlim agora está isolada. Nem mesmo os iniciadores conseguem mais pousar. Nem mesmo Anna Reich, a heroína da aviação alemã, consegue mais realizar milagres. Tanto é verdade que o último pouso em Berlim resulta em um avião destruído e vários feridos a bordo. Berlim está isolada, Göring está excluído, Himmler está excluído, Hitler está sozinho com Bormann e Goebbels. São seus colaboradores mais confiáveis. Haveria um terceiro, na verdade, que não é exatamente um colaborador, mas que é quase parte da família de Hitler. Seu nome é Hermann Fegelein. É um oficial das Waffen-SS. Comandou a Brigada de Cavalaria das SS na Rússia, transformada depois na 8ª Divisão de Cavalaria Florian Gaia, uma unidade que cometeu atrocidades na Bielorrússia e na Ucrânia, na zona de Pripyat, onde hoje está a central de Kerlov, e onde os homens de Fegelein massacraram quase 7.000 pessoas, na maioria civis, acusados de ajudar os partisãs. Fegelein se casou quase um ano antes com Gretel Braun. É a irmã de Eva Braun, a amante de Hitler. Um casamento, aquele entre Hermann Fegelein e Gretel Braun, poderíamos dizer faraônico, realizado no final de junho de 1944, com grandes celebrações, grandes presentes, uma lua de mel que dura 2 semanas. Em suma, algo que parece quase cacofônico em relação a uma atmosfera de restrição como a da guerra. Fegelein, aliás, também foi ferido na Wolfschanze, durante o atentado do conde von Stauffenberg contra Hitler, mas se recuperou dos ferimentos e foi enviado para Berlim como especialista militar. Ele não é o único general presente, nem mesmo o único general da SS, tanto que a defesa de Berlim é confiada à Brigada Führermonk, que comanda o que resta da defesa territorial. Mas Fegelein não quer morrer na loucura de Hitler. Fegelein tem outros planos. Ele nem mesmo pretende seguir Gretel Braun, que se refugiou no bunker junto com a irmã.
No dia 27 de abril de 1945, enquanto a batalha já está em pleno andamento, nos subúrbios de Berlim, Hermann Feiglein está em seu apartamento em Charlottenburg, subúrbio ocidental. O apartamento, ironia do destino, está localizado em uma rua chamada Bleibtreustrasse, a Rua da Lealdade. E é lá que os militares da SS o encontram na companhia de uma atraente bailarina húngara, enquanto ele está fazendo as malas para fugir para o oeste. Esses militares foram enviados pessoalmente por Adolf Hitler, que após a traição de Himmler não confia mais em ninguém, nem mesmo em Feiglein, que se tornou um colaborador muito próximo de Himmler. Hitler percebeu que alguém está faltando na chamada. Feiglein. Ele ordena que o tragam de volta. Feiglein é levado para o bunker, degradado, privado de todos os títulos, trancado em uma cela e, após 24 horas, levado para o pátio do chanceler e fuzilado, apesar de Gretel Braun e sua irmã Eva tentarem de todas as formas interceder por ele. Além disso, Gretel está grávida e dará à luz no início de maio de 1945. Nada a fazer. Hitler é irredutível. Todo traidor deve ser executado. A última má notícia chega pouco depois. Vem da Itália, onde a revolta do Comitê de Liberação Nacional da Alta Itália, em 25 de abril, deu início à insurreição geral, que fez tanto os exércitos alemães quanto os apoiadores fascistas fugirem. Em fuga estava também Benito Mussolini, o traidor Mussolini para os italianos, o velho amigo Mussolini para Hitler. Pois bem, Mussolini foi capturado. Foi fuzilado junto com sua amante Claretta Petacci e junto aos corpos de outros líderes capturados em fuga. Seu cadáver foi pendurado no teto de um posto de gasolina na Praça Loreto, em Milão, exposto à raiva da multidão que atirava de tudo nele. Veja, Hitler não quer que seu cadáver após a morte tenha esse destino. O fim de Mussolini o horroriza com o terror de que os soldados soviéticos, que agora estão a menos de 1 quilômetro da chancelaria, possam fazer o mesmo com seu corpo. E então ele planeja seu fim, o fim de um homem sozinho, de um homem desesperado. Um homem que, em suas últimas horas de vida, decide realizar o sonho de amor de Eva Braun, aquela mulher que esteve ao seu lado por muitos anos, desde que sua sobrinha favorita, Geli, se matou em um apartamento em Munique, muitos anos antes, durante a luta política para conquistar a Alemanha. Hitler se casa com Eva Braun, e então, de acordo com as últimas disposições, Eva ingerirá veneno. Ele atirará em si mesmo com um revólver, e seus corpos deverão ser cremados. As guardas do Führerbunker recebem ordens para coletar gasolina dos veículos estacionados na garagem subterrânea do Führerbunker. Com essa gasolina, eles deverão molhar os corpos e atear fogo. Problema se algum resto humano identificável cair nas mãos dos soviéticos. No dia 30 de abril de 1945, Hitler assina seu último ato oficial. Nomeia o grande almirante Karl Dönitz, o pai da frota submarina, como seu sucessor. Hitler casa-se com Eva Braun no bunker, com o general Burgdorf como testemunha. Ele havia sido o oficial que, menos de um ano antes, havia levado o frasco de veneno para Erwin Rommel, obrigando-o a se matar após o atentado ao Wolfschanze em 20 de julho de 44. Após a cerimônia de casamento, Hitler cumprimenta seus colaboradores, suas secretárias, o pessoal, os soldados restantes e se fecha em um quarto, sem gritar desta vez. Suas últimas palavras são: por favor, não façam barulho, estou cansado e preciso descansar. Pouco depois, Eva Braun toma o veneno e então se ouve um tiro de pistola. A vida do ditador termina assim, de maneira, diríamos, ignóbil, solitária, ou quase, com o único conforto da única mulher que conseguiu amá-lo, apesar de todas as suas contradições. Em outra sala do Führerbunker, Joseph Goebbels decide imitar seu líder. Ele faz sua esposa matar todos os seus filhos, e depois ele e sua esposa se matam. Nada deve sobreviver. Martin Bormann, como já vimos em outro vídeo, tentou fugir, mas não deu certo. Ele provavelmente morreu, deixando por muitos anos grandes dúvidas na explosão de um tanque, perto do chanceler, no auge da Batalha de Berlim. As secretárias que sobrevivem confiam na Brigada Führer Münche,
e seu destacamento de soldados para sair do chanceler e procurar uma rota de fuga. Os soldados serão desarmados e capturados pelos soviéticos. As secretárias também, mas depois de um tempo serão libertadas. O governo do Reich passa para as mãos do grande almirante Dönitz. É ele quem administra os últimos 8 dias desesperados do que deveria ser o Reich dos 1000 anos, e que, no entanto, durou muito menos, mas com um rastro de sangue muito longo. Em 8 de maio de 1945, o Marechal Keitel, o General Jodl, o grande almirante Dönitz e outros oficiais assinam em Flensburg a rendição incondicional. O pesadelo nazista sobre a Europa termina. Inicia-se uma longa temporada de caça aos responsáveis por tudo o que aconteceu, pelos crimes de guerra, pelos crimes contra a humanidade, e então se abrirá outra longa temporada, a temporada da Guerra Fria. Mas essa é outra história. Obrigado a todos.